Sendo assim, nos preparemos então para a palavra de Deus que será proclamada aos nossos corações neste momento. E eu o convido, mais uma vez, a curvar a sua cabeça, enquanto vamos à presença de Deus, suplicando por iluminação e entendimento de sua palavra. Oremos. Senhor Deus, até aqui, Senhor, Tu tens falado aos nossos corações por meio da Tua palavra lida e também cantada por cada um de nós, Senhor. Agora, Senhor, continua a falar conosco por meio da proclamação do Teu Evangelho. Que todos nós, nesta noite, Senhor, saiamos daqui com os corações revigorados pela Tua verdade, com a mente transformada pelo Teu poder e para a Tua glória. Nos livra do mal, Senhor. Nos ilumina para que possamos compreender toda a Tua verdade, sem deixar perder uma vírgula do que Tu nos disser nessa noite, Senhor. É em nome de Jesus que Te oramos. Amém e amém. Meus irmãos, então, dando continuidade às nossas exposições no livro de Neemias, eu peço a você que abra a sua Bíblia em Neemias, capítulo de número 8. Nós vamos fazer a exposição dos versículos 9 até o versículo de número 12. Neemias, capítulo de número 8, versículos de número 9 até o versículo de número 12. Neemias 8, versículos 9 ao 12. Assim diz o Senhor. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então, todo o povo se foi a comer, a beber, e a enviar porções e regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Amém. Senhor Deus, fala aos nossos corações. Te suplicamos por teu favor neste momento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, na semana passada nós vimos que o sacerdote e escriba Esdras fora pedido pelo povo para que lesse as palavras de Deus no livro da lei. Ali se ajuntaram a ele uma grande multidão de pessoas, as quais, com temor e demonstrando muita reverência, ouviram por horas a fio a palavra de Deus. E como o povo foram então confrontados pelas palavras da lei, que foram lidas ali para eles. Mas isso se deve ao fato de que a lei opera morte e pronuncia terror. A lei, ela mostra aos homens o seu estado e a sua miséria, o perigo por causa do pecado. Ela troveja uma maldição contra todos aqueles que insistem em não cumprir o seu dever. Por causa disso, então, quando eles a ouviram, todo o povo chorou. Mas esse choro, meus irmãos, essas lágrimas que foram ali vertidas, não eram um mau sinal. Na verdade, aquele pranto significava um bom sinal. Significava que seus corações estavam atentos, como o de Josias quando ouviu as palavras de Deus.
Eles choraram quando perceberam como tinham ofendido a Deus pelas muitas violações do seu pacto. Quando alguns choraram, todos choraram, porque todos perceberam que eram culpados diante de Deus. No entanto, perceba, todos eles foram curados e consolados com as palavras de paz que lhes foram faladas. Observe então como a palavra de Deus os afetou diretamente. Note no texto as impressões que ela causou em todos aqueles que passaram ali aqueles 2 dias ouvindo a palavra ser lida, a palavra ser ensinada e a palavra ser pregada. Imaginem como aquele momento foi especial na vida de cada um daqueles irmãos, no tocante ao dia santo do Senhor, no tocante em uma de suas festividades solenes, cujo seu dever era achar alegria, paz e regozijo. Porque, afinal de contas, meus irmãos, nem mesmo a tristeza pelo pecado pode impedir a alegria de um filho da aliança ser manifestada na presença do seu Deus. Pelo contrário, somos conduzidos a ela e preparados por ela, como nós podemos ver que Neemias nos fala aí no versículo de número 9. Veja, diz assim o versículo de número 9: Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Observem que Esdras, Neemias e os levitas chamam a atenção do povo para uma devida observação acerca de tudo aquilo que vinha acontecendo ali na cidade, principalmente naquele dia. E por que eles chamam a atenção do povo? Porque eles percebem que as lágrimas que estavam sendo derramadas pelo povo ali não eram lágrimas, mas de alegria e contentamento na presença de Deus. Ora, certamente a lei, meus irmãos, como nós falávamos aqui na introdução do sermão dessa noite, foi lida e, ao ser lida, produziu em muitos que estavam ali um renovo, uma nova vida. Entretanto, ao que tudo indica, para outros foi um lembrete daquilo que eles já haviam ouvido no passado, que eles já haviam, então, presenciado. E assim, ambos os grupos acabam respondendo a essa leitura, a palavra de Deus, com um grande pranto. E aí, meus irmãos, parafraseando o autor da Epístola aos Hebreus, a palavra de Deus, ao ser lida para aqueles homens, mulheres e crianças ali reunidos, ao ser pregada e ensinada naquele dia, penetrou tão profundamente os seus corações, que, como respostas sinceras à verdade de Deus, eles foram tomadas de forma incontrolável pelas lágrimas e pelo arrependimento. No entanto, percebam que as lágrimas que os levaram ao arrependimento transformaram-se em um pranto de tristeza, o que levou os seus líderes, então, a exortá-los para que não viessem deixar isso acontecer. E aí, meus irmãos, vejam, certamente Esdras e Neemias não estavam querendo censurar o arrependimento do povo. Não, de modo nenhum. O que eles pretendiam era ensinar que o arrependimento deve ser seguido de regozijo. Arrependimento deve ser seguido de alegria. Afinal, é a alegria do Senhor e não a tristeza que fortalece os filhos do pacto.
Ora, meus irmãos, a base da esperança de salvação do povo da aliança está arraigada exatamente no fato da alegria de Yahvé sobre o seu povo, que os livra e os protege da ira vindoura. E ainda mais, devemos atentar para o período em que isso estava acontecendo, que, ao que tudo indica, era um período que antecedia a chamada Festa dos Tabernáculos. E, portanto, se tratava do 7º mês, conforme Moisés registrou em Levítico, capítulo 23, versículo 24. Você vai perceber que antes de começar a Festa dos Tabernáculos, nos 2 primeiros dias do 7º mês, era então realizado uma santa convocação, um ajuntamento solene, e ali eram lidas a palavra de Deus. Na maioria das vezes, se concentravam na leitura de 2 livros em especial, Eclesiastes e Jó. Por isso, então, Esdras, Neemias e os levitas dizem ao povo, veja aí, eles dizem: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis. Ora, meus irmãos, o que se trata essa expressão de dizer que era um dia consagrado ao Senhor? Nós percebemos que na instituição das festas de Israel, o Senhor Deus decreta que ao primeiro dia seria observado um Shabat. Portanto, seria observado um descanso, conforme Deus havia instituído quando criou todas as coisas. E nesse dia de descanso, portanto, deveria ser celebrado com alegria e louvor, e não como um dia de aflição. E isso me lembra, irmãos, as palavras de Salomão em Eclesiastes 3, versículos 1 ao 8. Abra sua Bíblia em Eclesiastes 3, versículos de 1 ao 8. Antes que alguém procure associar as palavras de Neemias, a narrativa aqui do livro, como se Neemias estivesse condenando o lamento ou a tristeza, não é nada disso. O que está sendo enfatizado aqui é que o dia em específico, esse dia, dia de santa convocação, dia de descanso, não era um dia para ser marcado com pranto, de tristeza. Não era um dia para se afligir a alma, mas era um dia de deleite e alegria. Salomão diz em Eclesiastes 3:1-8, veja, tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Meus irmãos, cada coisa é bela no seu devido tempo. Assim como não devemos estar alegres quando Deus nos convida ao pranto, à contrição, também não devemos nos amedrontar e afligir as nossas almas quando Deus nos proporciona ocasião para regozijo e deleite. Nem mesmo a tristeza pelo pecado deve crescer de forma exagerada a ponto de impedir nossa alegria no Senhor e nossa satisfação no seu serviço. Sendo assim, o Senhor nos deu um dia em 7 para o descanso, irmãos.
Porque o Senhor Deus nos ordenou que em 6 dias trabalharíamos e faríamos toda a nossa obra, mas um dia nós cessaríamos as nossas atividades para descansar. Um dia o Senhor separou para que fosse um dia de alegria e deleite, e não um dia de tristeza e de pesar. É um dia que, como diz John Owen, o príncipe dos puritanos, um dia em que nos vestimos com vestes de louvor, em vez de vestes de espírito angustiado. O dia do Senhor para nós, irmãos, é dia de contentamento, é o dia do melhor alimento, é o dia da melhor bebida, é o dia da celebração, melhor e maior que qualquer uma outra em qualquer outro dia. É dia de louvar, é dia de santa convocação, é dia de ajuntamento solene, é dia de caridade, é dia de deleite. Não é de deleite em nós mesmos, não é de alegria em nós mesmos, não é de satisfação em nós mesmos, não é para atender os desejos de nossa carne, mas é para nos deleitarmos no descanso eterno do nosso espírito, na presença do Deus vivo. Porque é para esse descanso que eu e você estamos caminhando. É para o descanso eterno nos braços dele, nos átrios dele. E eu não consigo me conformar, irmãos, com a quantidade de ditos cristãos que têm verdadeiro pavor do dia do Senhor. Que acham que vir para o culto é suficiente. Que são incapazes de deixar de lado aquilo que fazem durante 6 dias. Para se deleitar, irmãos, eu não estou falando de uma obrigação, de um fardo, eu estou falando de um deleite. Se você não consegue achar alegria e prazer nos braços de Deus, o que você quer fazer na eternidade com Ele? Ou você acha que na eternidade você vai dizer para Deus assim: espera aí, Senhor, eu vou ali passar um dia na praia porque eu mereço, né? Eu preciso de um descanso. Em outras palavras, sabe o que você está dizendo para o Senhor? Te servir é um fardo muito pesado para mim. E é porque o Senhor separa só um dia. Imagine se fosse o contrário. De 7 dias em uma semana, o Senhor separou um dia. 24 horas. Sendo que nessas 24 horas, praticamente você dorme 12. Nós precisamos enxergar a realidade do que é o dia do Senhor para nós que dizemos amar a Cristo. Sem hipocrisia, irmãos. Sem a balela de dizer que todos os dias são dias de Cristo. Claro que são. Ele é Senhor sobre tudo. Ou você acha que ninguém sabe disso, só você? É por Ele ser Senhor de todos os outros dias que Ele pode lhe dizer: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. É por Ele ser Senhor desses dias que Ele diz isso para você. Mas no Shabá, e como nós cristãos chamamos, no dia do Senhor,
É o dia em que você cessa as suas atividades para se deleitar no Senhor. É por isso que é para ser um dia de contentamento. É por isso que nós dizemos que é o dia do melhor alimento. Porque nenhum banquete que você possa pagar com seu dinheiro pode superar o banquete que o Senhor lhe concede todos os dias de domingo. É o dia em que somos servidos da melhor bebida. É o dia que celebramos a razão da nossa existência. Ou a ressurreição de Cristo não é importante para você? Eu acho engraçado grupos de pessoas que têm um verdadeiro apego a comemorar a Páscoa, que nem a nós pertence. Ai, porque a Páscoa marca a ressurreição de Cristo. Não marca a ressurreição de Cristo. Guardar um dia no ano, e dizer assim, não, porque a ressurreição de Cristo, e a ressurreição de Cristo é o evento mais importante. Não, Cristo ordenou que nós guardássemos, e nós festejássemos, e celebrássemos isso toda semana. Mas eu acho que a ressurreição não é tão importante para você celebrar toda semana. Talvez isso seja a razão para você prantear, para você chorar, para você considerar um tempo perdido. Por isso é então que os levitas e os líderes de Jerusalém dizem a eles, não é dia para pranto, não é dia para choro, não é dia para tristeza, não é dia para fazer outros afazeres. É um dia consagrado ao Senhor. Aí olha o que eles dizem. Olha então o que eles dizem aí no versículo de número 10. Eles dizem assim, disse-lhe mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Meus irmãos, observem que Esdras, Neemias e os levitas ordenam ao povo que lembrem-se dos pobres e necessitados, partilhando de sua alegria com eles. Ora, a comida e a bebida eram símbolos de alegria entre o povo. Logo, ao enviar essa comida e essa bebida, aqueles que não haviam preparado para si, mostra-nos a misericórdia e o amor de Deus para o seu povo. É interessante porque, se observarmos no Evangelho, Lucas narra uma passagem em que Jesus orienta aqueles que fazem festas a convidar seus vizinhos pobres, para que também possam eles se alimentar e partilhar daquela mesma alegria. Ora, meus irmãos, a generosidade de Deus, veja, deveria nos tornar homens e mulheres mais generosos. O exemplo que Deus nos dá deveria nos comover e nos transformar a também nos espelharmos nele. É por isso que William Gouge dizia que imitar a Deus naquilo em que ele deve ser imitado é aceitável para Deus e mais honroso à pessoa dele. E aí ele vai dizer, é uma questão de bom crédito, como para uma criança, é uma questão de credibilidade ele querer imitar o seu pai. E é um princípio para qualquer um imitar aqueles cujos exemplos são dignos de imitação. Quanto mais, irmãos, imitar ao Senhor. Mas, infelizmente, muitos dos que comem as gorduras e bebem as doçuras, como diz aqui o texto,
não estão dispostos a dar uma porção, nem mesmo as migalhas aos pobres. A parábola do homem rico, lá de Lucas 16, deveria nos fazer tremer por tamanho pecado. Porque estes que assim procedem, vejam, não entenderam ou não desejam entender a verdadeira razão de suas posses, que foram concedidas graciosamente por Deus. Deveriam lembrar não somente de dar àqueles que batem à sua porta, mas também de enviar para aqueles que não podemos ver. Mas louvado seja Deus por ainda manter a sobriedade do coração de alguns homens, quebrantando-os por amor aos necessitados, despertando-os à prática da misericórdia no santo dia do Senhor, dando com alegria e contentamento aquilo que o Senhor lhe concedeu em abundância. E aqui, meus irmãos, eu falo também do testemunho daqueles que verdadeiramente se deleitam no dia do Senhor, cuja alegria está expressa no brilho dos seus olhos, na voz quando aqui canta e louva ao Senhor com todo o seu coração, com todo o seu empenho, com todo o seu vigor, como se verdadeiramente não apenas o seu espírito e o seu ser estivesse diante do Deus Todo-Poderoso em seu tabernáculo celestial, mas todo o seu ser, todo o seu corpo. De tão maravilhoso que é esse momento. Ah, meus irmãos, vejam, obras de misericórdia. Não há dia mais propício a se fazer isso que o dia do Senhor. Como registrou Neemias aí ao final do verso 10, veja aí. Ele diz, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A nossa confissão de fé declara que o dia do Senhor é santificado quando os homens, tendo devidamente preparado os seus corações e de antemão ordenado os seus negócios ordinários, não somente guardam durante todo o dia um santo descanso de suas próprias obras, palavras e pensamentos a respeito dos seus empregos seculares e das suas recreações, como também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade e misericórdia. Olha isso, irmãos. Aí é interessante porque quem é funcionário aqui, assalariado, sabe o que eu estou falando. Você trabalha o ano inteiro, esperando para chegar o mês das suas férias. O mês das suas férias é o mês do seu descanso. Não é assim que você diz no trabalho? Ah, não, eu estou muito cansado, eu preciso descansar. Eu estou precisando de férias. Eu preciso descansar. E aí, quando vai se aproximando, o que é que geralmente nós fazemos? Nós nos programamos o que vamos fazer nas férias, não é verdade? Tem gente que programa viagem. Ah, não, nas minhas férias eu vou viajar. Deixa tudo preparado. Ó, compra passagem, reserva hotel, separa dinheiro no banco. No dia que assina o registro lá das férias, publica na rede social, está chegando o dia. Duas noites antes já está arrumando as malas, deixando tudo pronto para não esquecer de nada, com direito a checklist e tudo, para ver se não esqueceu de nada. Confirma aí com o motorista do Uber lá, que você conhece, que vai levar a gente para o aeroporto. Ó, não vamos perder o voo, não vamos chegar atrasado. O voo vai sair cedinho demais, então vamos dormir mais cedo para a gente curtir toda a nossa viagem. Nós vamos ver, aí o marido, para ser romântico, diz assim, amor, nós vamos ver o nascer do sol nas nuvens. Mas com relação ao dia do Senhor,
Infelizmente não é assim que a maioria de nós trata. Mas se duvidar, à meia-noite e 5 minutos, você está perambulando por aí, ainda diz assim: eita, é o dia do Senhor. Acho que eu não vou nem conseguir ir amanhã de manhã para o culto. Eita. Eita, amanhã tem que ir para a igreja. Vixe! Eu falei que não era para a gente ter comprado daquelas pizzas ontem. Como é que a gente vai para a igreja amanhã? Um santo descanso. Preparação. Expectativa. Olha para quem ama o dia do Senhor. Dificilmente você vai ver ele pescando aqui dentro na hora da pregação. Está assim, ó. Que as crianças podem fazer o barulho que fizerem, que ele está concentrado. É igual no cinema. Você espera muito por um filme. Você vai assistir um filme, você não levanta nem para ir no banheiro. Você fica com a boca seca. Mas você não quer perder uma cena. Mas na igreja... no dia do Senhor... Qual é o problema de eu ir 4 vezes no bebedouro? 7 vezes no banheiro? Eu não faço isso na minha casa, mas na igreja... eu tenho que fazer. Porque cada vez que eu vou lá, eu ganho R$100. Só pode ser. Mas sabe quem é que paga, né? Sabe quem é que paga os R$100? Vejam, piedade e devoção são requeridos neste dia, irmãos. O nosso autor fala disso. Afinal, a alegria do Senhor é a nossa força. Que essa alegria jamais seja carnal ou sensual, mas ela deve ser santa e espiritual, pois a alegria do Senhor, que o autor ressalta aqui, é a alegria na bondade de Deus, sob a direção e o governo da graça. Alegria que surge do nosso interesse em Deus e de nosso sincero coração em querer estar em seus braços. É por isso, meus irmãos, que o Senhor dedicou esse dia. O Senhor não instituiu o dia de descanso porque Ele se cansou. Deus não se cansa. Deus instituiu esse dia para que nós pudéssemos achar paz e descanso das fadigas de nossas almas nos seus átrios. Deus não estabeleceu este dia, meus amados, para que continuássemos nossas práticas cotidianas, mas que, pelo contrário, cessássemos delas, para contemplarmos e gozarmos das práticas santas. Logo, quanto mais nos dedicarmos ao Senhor nesse dia, mais estaremos cheios dEle. Quanto mais cheios dEle estivermos, mais seguros estaremos no amado de nossas almas. Você sabe quem é o amado de sua alma? Deveria saber. Que é Cristo, o Senhor. Portanto, não nos deixemos seduzir pelas vãs distrações proporcionadas pela carne e o diabo, irmãos. Tenhamos sobriedade e controle sobre nós mesmos para gozarmos deste dia que o Senhor Deus fez para nós, com alegria e contentamento. Por isso, mantenhamos o controle sobre cada uma das nossas paixões, de modo que, quando de forma excessiva ou inoportuna irromperem em nosso peito, possamos refreá-las. Porque triste é o homem que não consegue ter domínio próprio. Em Provérbios 25, 28, Salomão diz: como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio.
Meus irmãos, o homem que pode conter o seu espírito é melhor do que o valente. Lembrem-se, a alegria santa será o óleo para as rodas da nossa obediência. A alegria do Senhor nos armará contra os assaltos de nossos inimigos espirituais. Afastará nossas bocas da inclinação aos prazeres com os quais o tentador atrai para as suas armadilhas. Aqueles que tremem com a convicção da palavra podem triunfar com as consolações dela. E é baseado nisso que os levitas então dizem ao povo, mais uma vez, reiteram essa verdade. Ele diz a eles: chega, calai-vos. Esse dia é santo. Não estejais contristados, mas estejais alegres, contentes no Senhor, porque Ele é a nossa força, Ele é quem nos sustenta, Ele é quem nos dá vigor, Ele é quem nos anima, Ele é quem nos mantém de pé. E aí, qual a reação do povo? O povo entende essa verdade, então todo o povo sai e vai comer e beber, ou seja, se alegra. Veja aí como é que ele termina o versículo 12. Ele diz: porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Observe aí, depois que o povo chorou, eles então agora se alegraram. Depois do arrependimento veio a alegria. Na presença de Deus. É por isso que o salmista diz no Salmo 126 que os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Porque o pranto santo, irmãos, abre caminho para a alegria santa. Logo, aqueles que tremem com a convicção da palavra podem triunfar com as consolações dela, e tão somente dela. O motivo da alegria do povo era muito bom. Não era porque tinha uma gordura para comer, e nem a doçura para beber, e nem por causa das companhias, né? Esdras, Neemias. Mas porque entenderam as palavras que lhes fizeram favor, que o seu Deus lhes tinha achado favor. Entendem? Estão vindo do opróbrio e agora podem contemplar novamente o favor do seu Deus. Favor do seu Deus. Por isso é importante as Escrituras conosco. Por isso o Senhor fez com que as Escrituras pudessem estar nas minhas mãos e nas mãos de vocês hoje. E para que isso acontecesse, muitos de nossos irmãos foram perseguidos, torturados e mortos. Foram injuriados, caluniados, para garantir que eu e vocês acharíamos consolo e alegria em Deus por meio da sua palavra. Porque é somente por meio das Escrituras, irmãos, e daqueles a quem o Senhor levanta para nos ajudar a compreendê-la, que percebemos o tamanho da bondade e da graça de Deus. Por isso eu e vocês temos motivos de sobra para nos alegrar hoje. Porque aprove ao Senhor levantar homens ao longo dos séculos para pregar e ensinar toda a sua verdade neste dia de domingo, em todos os lugares do mundo. Portanto, assim como o povo se reuniu em ajuntamento solene, atendendo à santa convocação de Deus, naquele dia, nós também temos feito isso,
todo domingo, no Shabat de Cristo e de seu povo. É neste dia que podemos também, através da palavra, encontrar alegria plena e revigorante, pois neste dia, irmãos, nos encontramos pessoalmente com o próprio Senhor Jesus. E somos alimentados por Ele, com um alimento que é muito superior às carnes gordas da antiga dispensação, com uma bebida que é muito superior às bebidas doces da antiga dispensação. Sabe por quê? Porque Ele nos alimenta com a sua própria carne e o seu próprio sangue. Por isso, como dizia John Flavel, Cristo é a completa essência de todos os deleites e prazeres, a plena alma e substância deles. Como todos os rios são reunidos no oceano, que é o lugar de encontro de todas as águas no mundo, assim Cristo é o oceano no qual todos os verdadeiros deleites e prazeres se encontram. Cristo é o desejado das nossas almas, a razão de nossa alegria e o motivo de nosso contentamento nesse dia, pois nesse dia celebramos a sua ressurreição, celebramos a promessa de vida eterna para cada um de nós e a coroa de glória que Ele tem nos reservado. Vejam, meus irmãos, as mais belas pinturas devem ter suas sombras, as mais raras e brilhantes pedras preciosas devem ter seus fundos escuros para realçar as suas belezas. A melhor criatura é apenas um amargo doce no máximo. Se há alguma coisa agradável, também há alguma coisa que é azeda. Se uma pessoa tem cada habilidade, tanto inata quanto adquirida, de forma a deleitar-nos, ainda assim há também uma corrupção natural misturada a isto, de modo a nos afastar. No entanto, quando olhamos para Cristo, não há nada assim no nosso totalmente desejável Jesus Cristo, porque as suas excelências são tão puras, onde não há nenhum tipo de mistura. Ele é um mar de doçura sem uma gota de fel. Nele não há nada que seja indesejável. Pelo contrário, como diz Flavel, tudo que há nele é completamente desejável. Assim como cada vislumbre de Deus é precioso, cada coisa que há em Cristo é preciosa. Quem pode pesar a Cristo em um par de balanças e dizer a vocês qual é o seu valor? Como dizia Salomão, seu preço é melhor do que os rubis, e tudo o que tu possas desejar não se compara a Ele. Por isso eu reitero a mensagem de Neemias nesta noite, meus irmãos, aplicando a cada um de nós aqui. Bíblias e ministros são a alegria do Israel de Deus, pois quanto melhor entendermos a palavra de Deus, tanto mais consolo encontraremos nela, porque a escuridão das dificuldades surge da escuridão da ignorância e do erro. Observe que quando as palavras foram inicialmente anunciadas, eles choraram, mas quando entenderam aquilo que era falado, a alegria tomou conta do seu ser. E sabe por quê? Porque finalmente encontraram as promessas preciosas dirigidas a eles, que se arrependeram e foram restaurados. Promessas essas que garantiram esperança, que eu e vocês também devemos nutrir na pessoa de nosso amado, desejado Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos por Tua palavra nessa noite, Senhor. A nos falar, ó Deus, acerca da alegria que é estar nos Teus átrios. Do prazer, da verdade que alcança terreno fértil em nossos corações. Dos frutos, Senhor, oriundos da Tua graça e da Tua misericórdia nas nossas vidas. Ah, Pai bendito, perdoa se por vezes não demonstramos o prazer e
a alegria, a excelência, Senhor, em teu dia santo. Nos perdoa, Senhor, se nos fizemos de cego esse tempo todo em não enxergar a beleza que há e o deleite que existe, Senhor, no ajuntamento do teu povo. Perdoa-nos, Senhor, se não conseguimos perceber o banquete que tu tens preparado para nós, domingo após domingo, para que nossas almas sejam fortalecidas na tua verdade. Pai bendito, nos ajuda a compartilhar dessa alegria, Senhor, de testemunhar o verdadeiro amor com o qual tu nos amaste, e que é a razão, Senhor, do nosso deleite. Perdoa-nos, Senhor, e nos ajuda a sermos mais fiéis a Ti. Dá-nos cada vez mais da Tua graça e nos sustenta, porque Tu és o nosso Deus e Tu nos fizeste Teu povo graciosamente. Em nome de Jesus. Amém e amém.